Essa foto aqui ficou muito feia. Olha. Olha. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura bíblica. Começa com a oração. Orem, maravilhoso Deus e Pai. Abençoe essa programação que agora começa. Abençoando a minha pessoa, todos que vão nos acompanhar, nosso web rádio, YouTube, Facebook, do canal da evangelização. Essa semana foi uma semana de muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade, com muita proteção. Uma semana completa, cheia somente de bênçãos e vitórias do Senhor. Amém. Então vamos para a leitura bíblica. Então no livro de Marcos, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 28 agora. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera repreendido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste, que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e toda a força, e amar o próximo como a ti mesmo, exerça todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém. Aqui Jesus está novamente ensinando. E aqui nós estamos falando sobre o grande mandamento, né? Então chegaram os escribas e viram a discussão, quer dizer assim, falando um outro, uma opinião com outra, discussão é assim. E os escribas, eles não gostavam de crer em Jesus, né? Mas eles gostavam muito da resposta que Jesus deu, né? Eles viviam testando Jesus para ver se pegavam uma resposta, que essa resposta acusasse Jesus, né? Só que eles não conseguiram nunca, porque Jesus sempre foi inocente, né? E principalmente nesse dia que eles gostaram muito da resposta de Jesus, que realmente foi muito linda mesmo, né? Ele perguntou a Jesus qual era o principal dos mandamentos. A Jesus respondeu: e o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força, né? Quer dizer assim, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem ninguém que a gente troque por... troque por Deus, como vamos dizer assim. A minha mãe uma vez me ensinou, eu falei até isso aqui, que uma parábola, assim, um símbolo que ela me ensinou, que deve amar Deus sobre todas as coisas, muito bonito. Ela disse que pega essas pessoas para amar a família, futuro marido, filho e tudo, e botasse feito uma fogueirinha. E botasse lá em cima, tipo uma luzinha. A luzinha era Jesus. O que queria dizer isso? Que Jesus estava lá em cima, sendo a luzinha. Quer dizer que ele era maior do que todos. Então, se ele é maior do que todos, eu devia amar e valorizar ele mais do que todas aquelas pessoas juntas ali. Eu achei muito bonito e nunca esqueci esse ensinamento da minha mãe, né? Realmente nós devíamos amar a Deus em todas as coisas, porque Deus é Deus, vamos lá estar dizendo. Deus, né? Deus. Quem não ama Deus não tem capacidade de amar ninguém, né? E eu acho interessante, tem gente que não acredita em Deus. Se não acredita, como é que vai amar uma pessoa que não crê, né? Eu acho interessante a pessoa não crer em Deus, não amar a Deus. Que pessoa é essa? Que até, eu acho que até os bichos brutos amam a Deus, né? Por isso que quando os passarinhos estão cantando todos reunidos, eles estão louvando a Deus, né? Então é incrível uma pessoa não acreditar, não amar a Deus. Essa pessoa é vazia, essa pessoa é oca, essa pessoa não tem nada na vida dela, né? Ele cita o mundo, né? Mas os ateus, não sei como é que eles são felizes sem Deus, pelo amor de Deus. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer assim, o próximo
é aquela pessoa que está vivendo com a gente, está convivendo com a gente. Como assim mesmo, nessa mesma é somente a nossa família, não. O próximo pode ser até uma pessoa que você não conhece, né? Por exemplo, como ele contou uma parábola uma vez, que ia passando um samaritano foi assaltado, ele foi espancado e ele ficou caído no caminho. Passou um levita, apressadamente não socorreu ele. Passou outra pessoa, isso, aquele outro, deu uma desculpa para não socorrer ele. E chegou a outra pessoa, que eu esqueci o nome, um judeu, sei lá, sei que era um samaritano, por exemplo, assim, de uma nação que não suportava aquele tipo de gente, que não gostava, que eles tinham inimizade, e mesmo assim ele foi a pessoa que socorreu o homem, que levou o homem para a estrebaria, que antigamente não existia hospital, né? O hospital era uma estrebaria, uma coisa assim. Levou ele para lá, sem nem conhecer, saber nem quem era, pagou tudo e ainda disse assim que se gastar algo mais, na volta ele ainda ia pagar o restante que tivesse que pagar. Enfim, ele usou de amor ao próximo para cá aquele homem que ele nem sequer conhecia, né? Ele ganhou muitos pontos para Deus, né? Esse homem, né? Com certeza. Deus ficou muito satisfeito, Deus achou lindo a atitude dele, como realmente foi mesmo, né? E amar o próximo, não é só se amar sua família, seu esposo, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos, não. É amar aquela pessoa que você está vendo ali precisando da sua ajuda, né? Então você com amor fraterno de coração, você vai ajudar, não precisa você conhecer, né? Você pode doar um dinheirinho para aquele povo que está lá na África sofrendo, para uma pessoa enferma, tudo isso é amor ao próximo, isso é muito importante. E é sim um dos principais mandamentos, né? Eu estava assistindo um vídeo um dia desses, e perguntaram ao pastor, assim, qual era o principal tipo de amor que existe no mundo, né? Aí ele disse que primeiramente era o amor a Deus e depois era o amor fraterno, que muita gente acha que é o amor de uma mulher, mas diz que não era. Porque o amor de homem e mulher é mais levado assim a paixão, a encantos, né? Uma coisa que isso passa e quando passa, às vezes o casamento nem dura mais, né? E o amor fraterno é aquele sentimento verdadeiro que você sente por aquela pessoa. É aquela vontade que você tem de ajudar, que você tem de fazer o bem. Realmente, esse é o verdadeiro sentimento mesmo. Porque as pessoas, elas são muito iludidas por fantasias, né? Elas acham que o amor de uma homem e mulher é o mais importante, porque elas gostam muito, né, de ver aquelas cenas na televisão, do casal se beijando, se declarando, o fulano vai fundar com quem, fulano vai fundar com não sei quem. E eles se envolvem muito com tudo isso ali, mas o amor principal, principalmente, é o amor de Deus, e depois o amor que nós temos para a nossa família, o amor fraterno. Ninguém vai trocar um filho por um cônjuge, um pai e uma mãe por um cônjuge, não é? Eu acho que quem não pensar assim é porque está pensando errado. Porque eu também penso assim, não foi só porque eu ouvi o pastor falando na internet, não. Eu sempre pensei desse jeito, que eu nunca trocaria minha família por homem nenhum, né? Então, realmente, o amor mais importante é mesmo o amor de Deus, o amor fraterno que a gente tem para nossa família e para os amigos que a gente considera irmão também, né? Que também são muito importantes. Né? Helena Paulina, né? Está por aqui dando boa tarde. Boa tarde. Graça e paz, Helena Paulina. Não, mas eu então vamos ver se a gente coloca o irmão Raimundo, né? Ver se ele está disponível para entrar. Vou procurar outro telefone para ele entrar. Cabelo escuro. Vamos ver se a gente coloca aqui o irmão Raimundo. Ele vai falar aqui via celular. Que eu tenho um voto de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né, em redes sociais, né? Eu já estou no livro de Marcos, mas o irmão Raimundo soube que eu tinha esse voto, e ele gosta muito de participar com o negócio, é coisa de Deus, pregação, essas coisas. Aí sempre que eu posso, eu coloco ele, né? Ele é meu irmão, né? Biológico, né? Irmão na fé também, porque ele também é evangélico. Vou ver se ele está aqui disponível.
A paz do Senhor, então, irmã, já está por aqui, não, Senhor Jesus. Não, viu? Amém. Em nome de Jesus, Deus perdoai nossas falhas, nossas fraquezas, pecados. E em nome de Jesus, a paz do Senhor, Pai Morrista, Não posso nada, não. Zé Francisco, Eu vou mandar outro. os cadeiras cativas e todos os filhos da Rádio Telefone. Também parabéns pela referência do dia, desde um ano até mais de 100 anos, ele consegue ver até como o irmão João ali, no Ceará, o homem mais velho do planeta. Que tá mais eu. Louvado seja Nunca Deus. sei onde é que tá mais eu aí. Já muitos anos de vida, uma mudança para proteção divina e salvação, para saúde e prosperidade para muitos anos de vida, para os aniversariantes do dia, em nome de Jesus, amém? Amém. De sou homem. Quero ler aqui um versículo aqui, está escrito no Evangelho de Marcos, onde Jesus está para botar para o Pai, reuniu em torno de 500 discípulos e disse, pelo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém. Ir pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo crente ele é um missionário. Certo? É uma ordem do Senhor a gente pregar um Evangelho, né? Porque se a gente for ganho para a vida eterna, através dele, nós emagrecer, né? Sempre que tiver uma oportunidade, uma chance, onde a gente estiver, falar de Jesus, né? Morreu e. O nosso conhecimento que nós temos, na leitura, na Bíblia Sagrada, e no escudo. Agora, existe uma regra, né? Nós somos missionários, né? Porque nós para pregar o Evangelho, né? Louvado seja Deus, não ficar só no conhecimento, louvado seja Deus. Mas ele tem uma regra que existe o missionário, né? Na família, existe o missionário falando de Jesus no trabalho, na escola, em qualquer lugar, né? Onde a pessoa estiver, né? Ele, como crente, ele vai falar de Jesus. Está ali, né? Falando de Jesus, está pregando, está evangelizando. Agora, para sair assim, né? Por exemplo, quando Jesus estava para voltar para o Pai, também ele estabeleceu que ele ficasse em Jerusalém, né? Até ser revestido do poder do alto. Como aquele como estava batizando no deserto, eu batizo com água para o arrependimento dos pecados. Mas tem um que é maior do que eu batiza com o Espírito Santo e com o fogo. A noite o fogo aqui é poder. É poder espiritual, dado pela unção do Espírito Santo. Por isso que é bom o crente orar, né? Pedindo a Deus o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder para poder sair, né? Fora da cidade onde mora, né? Ou até do país, né? Levando a paz de Deus, então revestido de poder, né? De poder espiritual, onde a unção, né? Do Espírito Santo, a inspiração, né? Lá a palavra louvado seja Deus e está consagrado e também tem que estar cheio do Espírito Santo, né? Porque o crente deve estar cheio do Espírito Santo, né? Louvado seja Deus, né? Ali ligado na leitura, na oração, né? No conhecimento, nos cultos, ouvindo a pregação dos pastores, se enche mais, né, de poder e conhecimento. Não adianta somente ter o conhecimento da palavra e ele está cheio do poder do Espírito Santo, né? E esse poder do Espírito Santo nós obtemos quando realmente
realmente estamos ligados, né? Ligados, louvado seja Deus. A palavra de Deus, não só no conhecimento, não só ensinando, mas também vivendo, né? Vivendo a palavra de Deus, louvado seja Deus. Então, existem regras, né? Então, não pode. Tem aí algumas denominações que não acreditam. Ora, mas o próprio João disse: eu batizo com água para o arrependimento de pecado. Mas vem um que é maior do que eu, ele batiza com o Espírito Santo, com o fogo. Quem é ele? Jesus Cristo que batiza no Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, que foi uma coisa de coração, foi verdadeiro, então a pessoa foi batizada naquele pelo Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que batiza e introduz a pessoa no corpo de Cristo, né? Que é a igreja, né? A igreja no planeta Terra, todos crentes, é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja, o guia, né? O que orienta, ensina, né? Através da Bíblia e também através da palavra, ele usando, né? Os pecadores, né? Pastores, na hora no culto de doutrina e outras pregações. Louvado seja Deus. Então, tem alguma denominação evangélica que não acredita, né? Então eles estão retirando, né? Então eles estão se a Bíblia diz que quem batiza o Espírito Santo é Jesus Cristo, né? O Espírito Santo compõe, é poder espiritual. Não é poder físico, é poder espiritual, né? A pessoa cheio da unção e da presença do Espírito Santo na sua vida. Abrindo os dons espirituais, né? Para ele poder estar revestido de poder espiritual, para poder sair por aí, né? Levando a palavra de Deus. É como uma pessoa, por exemplo, eu estava ouvindo hoje de manhã, no horário madrugada, em São Paulo, a temperatura estava 16 graus. 16 graus. Então, para nós é frio, né? Não é? Uma temperatura, nós estamos acostumados com calor, mas digamos que seja lá no Rio Grande do Sul, uma temperatura mais baixa. Digamos que tivesse, digamos assim, 10 graus, né? Já fazendo bastante frio, né? Então, se eu pegasse um avião aqui, de Mossoró para aterrissar no Rio Grande do Sul, e eu fosse com a roupa que eu uso aqui, eu não estava revestido, eu não estava protegido, né? Protegido, porque a roupa que eu uso aqui, né? Calça e camisa, não iria, né? Me proteger do frio lá, que estava em 10 graus. Então, o que eu ia fazer? Eu tinha que usar um bolsão, né? Um bolsão de veludo, uma calça de veludo, uma roupa quente para suportar o frio. Eu estava revestido, né? Eu estava protegido, né? Protegido, uma roupa, né? Que está me dando poder e proteção para suportar o frio. Então, do mesmo jeito, o crente revestido do poder da expressão, orando, pedindo a Deus o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, aleluia, para ele se sentir mais forte espiritualmente, mais ungido pela presença do Espírito Santo, aleluia, e ter mais poder na palavra, sabedoria, né? Que é importante, né? Esse dom, o dom da sabedoria para, com inteligência e sabedoria, pregar para Jesus, falar
a palavra de Deus e convencer, né? E convencer aquela pessoa, né? Que for para fora do Brasil, né? E lá a cultura é diferente, né? Então, ele não pode chegar lá, né? E dizer que aquilo está errado, né? Não pode, né? Ele tem que falar na sabedoria que o Espírito Santo dá, né? O dom da sabedoria para convencer, né? Sem se exaltar, né? Com humildade, né? Com humildade diante da cultura em que aquela pessoa vive, né? E para a pessoa mudar as tradições de uma pessoa não é fácil, né? Tem que realmente estar revestido do poder do Espírito Santo, e esse poder vem no batismo do Espírito Santo. Qual é o sinal que a pessoa foi batizada? Quando a pessoa começa a falar línguas estranhas, né? Começa a falar línguas estranhas, é o sinal que naquele momento Jesus batizou a pessoa no Espírito Santo, revestiu a pessoa do poder espiritual. A pessoa já tinha Espírito Santo, mas precisava de um revestimento de poder para poder ter sabedoria, né? Tudo que for preciso para convencer pessoas de outras nações, como o missionário, né? Que sai, né? Agora vai um casal aqui mostrando para Portugal, né? Thalita, ela é pernambucana e ele é da Venezuela. Conheceram lá no Pernambuco e casaram. Então esse casal mora aqui em Mossoró agora, trabalha até na Rádio Libertadores, dois, mas vão para Portugal, né? Vão para essa missão em Portugal. Para acender, são batizados no Espírito Santo, estão revestidos do poder espiritual, têm os dons espirituais para que nesse revestimento, né, na sabedoria dada pelo Espírito Santo, né, falar a palavra de Deus sem querer mudar a tradição daquele povo, né, para não ofender. Quando o crente fala com sabedoria, não ofende a pessoa, né? Não ofende. E aí, naquela sabedoria, naquela inteligência espiritual que o Espírito Santo dá, você sem se exaltar, sem querer mudar nada, apenas usando ali, né? Sendo tolerante diante daquela situação que não é certo, né? Mas é o costume, né, daquele povo, né? É a cultura daquele povo e não se pode mudar uma cultura de repente, né? Louvado seja Deus, né? Para colocar realmente na verdade, né? Na verdade, porque diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade por libertar. Então é muito importante o crente que gosta de pregar a palavra de Deus, louvado seja Deus, está revestido do poder do Espírito Santo. Se você está me ouvindo ainda não é batizado do Espírito Santo, que é um revestimento de poder espiritual, ore. E quando estiver no culto, que quem não for batizado com o Espírito Santo, venha para cá, vá. Mas possa ser que nesse momento Jesus queira lhe batizar para ter um trabalho para ele, né? O revestimento não é para ficar sentado no banco, não, é para evangelizar, né? É para evangelizar e sendo revestido, cheio do poder do Espírito Santo, ungido, consagrado, cheio do Espírito Santo, aleluia, convence com louvado seja Deus, segurança, o pecador que está ouvindo a palavra. Então, muito importante, né? O batismo no Espírito Santo. O crente já tem o Espírito Santo, já está salvo, mas quer trabalhar é bom estar revestido. Né? Revestido é como a pessoa chega lá no sul, né? E
um blusão de peludo, uma roupa quente para suportar, para se proteger do frio. Então, muito obrigado por você ver. Então, nós somos missionários, mas dependendo do nosso trabalho, temos que seguir as regras, né? As regras que estão ditas na palavra, como Jesus para os discípulos. Você não saia de Jerusalém, não vá pelo mundo afora antes de ser revestido do poder do Espírito Santo. Eu estava orando, né? Orando, 120 irmãos estavam orando naquela época no cenáculo, quando por língua como um vento soprando entrou na sala e como línguas repartidas, né? Ali de 120 foram batizados do Espírito Santo e começaram a falar língua estranha, um sinal que estava revestido. Quando ele é batizado no Espírito Santo, ele começa a falar línguas estranhas. Essa é uma prova que está revestido de poder e capacitado para trabalhar com Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Então nós vamos agora finalizar, mas antes nós vamos, que o Raimundo estava falando, muito importante mesmo, né? O batismo do Espírito Santo, né? Eu não sou batizada do Espírito Santo, não, ainda não. E também tem gente que nunca é, né? Eu não sei porquê, né? Mas é porque também... É porque é do tempo de Deus, né? Mas também dependendo da doutrina, né? Na igreja de Cristo, diz que para a pessoa ser batizada do Espírito Santo não precisa dar aqueles rodeios no meio da igreja, não. Eles, pelos seus frutos conhecereis, né? Pelos seus frutos, né? Pelo que a pessoa é, né? Eu não sei, né? Só sei que o Espírito Santo está com a gente, né? Isso aqui é importante, né? Mas na hora que o pregador chamar a pessoa lá, né? E pode ser que naquele momento Jesus Cristo queira batizar, né? Para a pessoa estar mais preparada, mais capacitada para trabalhar para o Senhor. Aleluia. Então nós vamos agora ler o nome do pessoal que nós vamos orar, né? Ainda no mês de maio, estamos orando por irmão Chiquinho, irmã Ritinha, irmão Raimundo, Rosália e Rogéria, Raneilson, Heitor, Odair, Eudase, irmã Cá, Chico Liberato, construção da igreja, Cláudia Vieira, infelizmente, né? Tiramos o nome de João Batista daqui, né? Eu sempre orava por ele, né? Eu não orava pela saúde dele no começo, eu orava para ele deixar de beber, né? E Deus me escutou, né? Que ele não estava mais bebendo. Mas ele ficou enfermo, nós começamos a orar pela enfermidade dele. E Jesus quis levar ele, né? Mas vamos orar pela conformação, né? Da família lutada e por todas as famílias lutadas e todos os necessários de oração. Pai Santo, obrigado por esse momento. A palavra de Deus com ensinamento, né? Como orientação, como crente, deve se preparar para fazer a obra do Senhor, revestido de poder espiritual, né? Cheio do Espírito Santo, aleluia. Louvado seja Deus. E também essa relação que a mãe tinha aí, Deus se deu na vida dessas pessoas, né? Com tudo que for necessário enquanto estiver aqui na terra, né? Saúde, prosperidade, salvação. Louvado seja capacitado e preparado para trabalhar para o Senhor. Agora, tudo que nós fazemos neste mundo seria como se estiver fazendo para Deus, né? Como se estiver fazendo para Deus, né? Louvado não como se estivesse fazendo para os homens, mas para Deus. Aleluia. Louvado, muito importante. Louvado seja Deus. O crente está cheio do Espírito Santo, né? Louvado seja na oração, na leitura da palavra de Deus, né? Obtendo conhecimento, no jejum, jejuar com sabedoria, né? Jejuar, um homem passava aqui 3 dias sem comer, sem beber algo e acabou, né? Com seus rins sem prioridade, né? Porque o Nordeste era muito quente, quem pode passar, né? Um dia sem
sem beber água, né? Ele passava 3 dias sem conseguir beber água, então adoeceu os feios, né? Os feios dele aí, o pessoal ainda mais tratado com ela. O negócio então, jejuar com sabedoria, né? Sabedoria, eu estou falando 6 aqui. Uns podem jejuar 2 horas, podem jejuar 4 horas, outros podem jejuar o dia todo, louvar-se a Deus, e assim cada um diante dos seus limites, né? Deus não quer sacrifício, porque o sacrifício, a oração, não é sacrifício, a oração é adoração ao Senhor. Jejum não é sacrifício, não jejum sendo sacrifício, porque não tem nenhum sacrifício que supere o que Jesus Cristo fez na cruz. Ele fez o único e suficiente, portanto, tudo o que eu fazendo para Jesus é uma adoração, não é por sacrifício, né? Como o profeta Samuel disse para o vencedor, rei é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta sacrifício sem obediência. Não adianta passar uma hora de joelho e depois passar pelos irmãos da minha paz do Senhor ao irmão. Valeu o sacrifício? Não valeu, porque não tem um sacrifício que supere o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Então, de hora, orando e adorando, jejuando e adorando. Porque o verdadeiro adorador de Deus o adora em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Então, todos tenham, né, uma boa segunda-feira, começa a semana hoje, começa o trabalho, homens e mulheres trabalhando. Deus abençoe por essa história gigante, elas tenham uma boa gravidez, um bom parto, abençoando também os namorados, os novos casais, né? Unidos, né? Tendo uma só carne, um vez um para o outro, um amor de Cristo, combate também na adoração, né? Na adoração. Tudo que nós fizemos, seja como se estivesse fazendo para o Senhor, né? Isto é, uma obediência à sua palavra. Pode ser difícil, né? A caminhada, mas nós devemos sempre treinar, né? Tem isso que, como nós somos seres humanos, se a gente errar ou falhar, é reconhecer o erro, pedir perdão, né? Deus ama muito aquele que reconhece o erro, né? Existe, eu me perdoe, pode reconhecer o erro, pede perdão e reconcilia novamente com Deus. Porque enquanto o pecador não se arrepende dos seus pecados e pede perdão, ele não está reconciliado com Deus. Nós só reconciliamos com Deus quando nós reconhecemos o nosso erro, o pecado, a falha e pedimos perdão. Em nome de Jesus, Deus abençoe todos, no corpo, na alma e no espírito, que possa vocês ser sempre com muita alegria. Eu e minha casa servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, todos fiquem na paz do Senhor. Amém. Amém. Então, paro por aqui desejando uma semana, né? Muito abençoada, cheia de bênçãos e vitória, com muita saúde, paz e prosperidade. E fiquem todos com a Santa Paz do Senhor. Amém.